Bom, então, dando início à gravação, consequentemente, eu darei início à exposição. A minha ideia hoje é finalizar a discussão em torno das metodologias para o ensino de filosofia. Essa metodologia que vai ser apresentada hoje, ela ainda está sendo, digamos assim, divulgada. Está sendo experimentada também, né, em uma escola, no interior de Alagoas. Então, ainda é algo que está muito restrito, digamos assim, né, no que se refere ao alcance. Diferentemente das outras três metodologias, né, que nós trabalhamos ao longo do curso, né, abordagem histórica, abordagem temática e abordagem problemática. Que essas, sim, essas aparecem já nos livros didáticos, aparecem nos planos de curso, nas avaliações em larga escala. Então, para poder me auxiliar na exposição, eu vou aqui compartilhar uma tela que tem o roteiro. Está só processando, só mais um minuto, por favor. Pronto, acho que vocês já estão enxergando, vendo a apresentação, correto? Ok, Catarina, Jailton, Luiz, Clay, obrigado, Alexandro, Lucas, Vitor, obrigado. Mari, Jailton. Ok. Antes de tudo, né, quero dar a informação que esse material que eu vou apresentar a vocês, ele é resultado do meu estágio de pós-doutorado, que eu realizei no primeiro semestre de 2019, foi vinculado à Faculdade de Educação da Unicamp, e teve a supervisão do professor Deneval Xavier. E vocês vão ver os detalhes mais adiante, mas a ideia central, né, foi utilizar a pedagogia histórico-crítica, né, que é uma concepção pedagógica existente no Brasil desde os anos 80, e fazer as devidas adaptações, digamos assim, né, voltadas para o ensino da filosofia. O único texto disponível, né, que aborda de forma muito breve essa concepção, né, essa abordagem metodológica, está disponível na revista, em uma revista, né, vinculada à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, chamada Trilhas Filosóficas, né, e que lá, né, tem um artigo de minha autoria, onde minimamente eu esboço o que seria, né, essa concepção, ou essa abordagem metodológica. O problema que eu desenvolvi em torno, né, dessa questão surgiu, né, da necessidade sofrida por mim, digamos assim, de tentar contribuir para essa discussão de ordem metodológica. Até porque vários mecanismos legais, né, como as diretrizes curriculares, as orientações curriculares nacional, a matriz referencial para o Enem, né, agora a BNCC, condiciona a ação do docente de filosofia nas aulas. Então, nós temos um marco legal que, em boa medida, normatiza a ação dos professores. Entretanto, esses documentos, né, oficiais, né, basicamente, eles contemplam apenas 3 abordagens metodológicas, né, que foi as que eu citei, né? A abordagem histórica, a abordagem temática e a abordagem metodológica, né? Cada uma dessas normativas federais, né,
valoriza uma ou outra com maior intensidade. Na pesquisa, eu também identifiquei, e penso que no curso que nós promovemos também isso tem ficado nítido, né, que cada abordagem dessa tem suas particularidades. Entretanto, né, elas não contemplam toda a pluralidade epistemológica existente na filosofia. Se as duas primeiras são associadas à tradição da leitura estrutural dos textos filosóficos, ou seja, a abordagem histórica e a temática, a terceira encontra-se no campo denominado de pós-moderno, ou pós-modernismo. Então, quais posições epistemológicas encontram-se ausentes nos tipos de abordagens metodológicas que tipificam o ensino da filosofia? Essa é a questão. Né? Já que o problema, como eu consegui expor, né, agora há pouco, né, é que nem todas as abordagens metodológicas, né, epistemológicas, melhor dizendo, aparecem de forma tipificada entre aquelas abordagens utilizadas frequentemente e contempladas também nos documentos oficiais quando o assunto é ensino de filosofia. Então, esse foi meu problema. Esse foi o problema que mobilizou, digamos assim, o desenvolvimento dessa pesquisa. Uma dessas orientações epistemológicas é o materialismo histórico dialético, né, que vocês devem conhecer, é muito vinculada ao que é chamado de marxismo, né, ou de socialismo científico, mas ao longo da história, né, sofreu e ainda sofre, né, leituras e releituras, seja na Europa ou em outros cantos do planeta. Né. E no meu caso, no caso da investigação que eu desenvolvi, eu busquei aproximar esse legado do materialismo histórico dialético com a dinâmica educacional brasileira. Ou seja, tentei, não sei se eu consegui, de bom grado, inclusive, mas eu tentei, né, aproximar essa reflexão metodológica à dinâmica educacional do nosso país. Né. Dessa feita, adotei a pedagogia histórico-crítica, formulada pelo professor Demerval Saviani, como referencial teórico. Eu não sei se vocês conhecem o Saviani, mas quem trabalha com educação, quem já cursou pedagogia, enfim, já deve ter lido muito ele. Que ele é um autor marxista, mas ele se apropria, digamos assim, do materialismo histórico dialético, de tal forma a aplicá-la à realidade educacional, política, enfim, histórica do Brasil. Então, por conta disso, o objetivo geral da pesquisa que eu desenvolvi foi constituir uma abordagem metodológica para o ensino da filosofia com base na pedagogia histórico-crítica. Tracei como objetivos específicos, né, analisar os fundamentos do materialismo histórico dialético e seu legado conceitual na educação, descrever a pedagogia histórico-crítica e caracterizar a pedagogia histórico-crítica como abordagem metodológica para o ensino da filosofia. Nessa exposição de hoje, eu vou enfatizar única e exclusivamente esse terceiro objetivo específico, até por conta do tempo. Aqui o sumário do relatório que eu produzi. Então, primeiro capítulo, né, botei como título Marxismo e Educação, esses 3 subtópicos: objetivo da educação para Marx e Engels, ideologia e hegemonia, conceitos elementares do marxismo na educação, e o terceiro, a psicologia histórico-cultural e a aprendizagem. O segundo capítulo, basicamente, eu fiz uma revisão de abordagens metodológicas,
existentes da história da filosofia no Brasil, do ensino de filosofia no Brasil, como aparece na divisão dos tópicos. Então, história do ensino da filosofia no Brasil, breves apontamentos, ensino de filosofia, aspectos metodológicos, uma abordagem mais geral do que seria metodologia para o ensino da filosofia. O tópico 2.3, abordagem histórica versus abordagem temática, convergência ou divergência. E o tópico 2.4, abordagem problemática, a aula de filosofia como criação de conceitos. O terceiro e último capítulo, conforme eu já mencionei, e repito, esse será o capítulo que eu pretendo desenvolver na exposição de hoje, não na sua forma totalizante, né? No primeiro tópico desse capítulo terceiro, né, eu procurei apresentar os aspectos conceituais da pedagogia histórico-crítica e também os aspectos metodológicos. E no item 2 do terceiro capítulo, que é o objeto dessa exposição de hoje, a pedagogia histórico-crítica como abordagem metodológica para o ensino de filosofia. Então, vocês devem ter percebido que eu vou apresentar uma pequena parte, digamos assim, do estudo que eu desenvolvi durante o meu afastamento. E essa pequena parte, né, é justamente o que versa, né, esse artigo que eu sugeri, né, que eu comentei, e que está na revista Trilhas Filosóficas, a revista de filosofia, vinculada ao Departamento de Filosofia da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, quem puder acessar, né, esse artigo para ter mais detalhes, né, desse tópico, né, dessa abordagem metodológica, fique à vontade. Né. Para quem está matriculado na disciplina estágio 1, eu disponibilizei no SIGA. Para quem está no estágio 3, né, talvez, quando vocês estudaram comigo no estágio 1, eu tenha disponibilizado. Mas, caso contrário, a dica fica válida. E a outra questão é que esse relatório já foi, digamos assim, aceito para ser publicado, né, e eu espero, se a pandemia não atrapalhar mais, que seja publicado agora em 2021. A ideia inicial era que fosse publicado agora, no final de 2020. Mas a pandemia acabou emperrando alguns trâmites burocráticos, digamos. Até aqui, tranquilo, né, meus amigos, minhas amigas? É mais a introdução, né, que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer. Agora que vem as informações, no seu formato de resultados. Os resultados, eu fiz a divisão em 5 aspectos, considerando 5 aspectos. A concepção, a metodologia propriamente dita, a questão dos conteúdos, ou da seleção dos conteúdos, ou como eles se relacionam com a metodologia, os recursos didáticos, eu fiz algumas considerações sobre os recursos didáticos, e por fim, que é o último tópico, diz respeito ao papel do professor, né, ao adotar essa metodologia e a questão da avaliação. Então, essa é a divisão que eu me propus a fazer, enfim, e que vocês observarão, assim espero, a partir de agora. Opa. Pronto. A primeira consideração que eu faço diz respeito ao fato de que, ao estabelecer um método usando a pedagogia histórico-crítica como referencial teórico, pode soar como algo antidialético, assumir um viés a priorístico, tudo que a própria pedagogia histórico-crítica rejeita. Né? Eu não sei qual o grau de conhecimento de vocês no que se refere
ao materialismo histórico dialético. E a pedagogia histórico-crítica, nesse segundo caso, suponho que seja pouco, né? Mas, assim, o fato de constar na sua composição conceitual a dialética, isso implica dizer de que está sempre em movimento, né? A movimentação entre os opostos, entre o contraditório. E que desse movimento, né, desse processo, né, entre os opostos, sempre vai germinar um terceiro componente, que no caso seria a síntese, que já vai virar, já vai ter implicitamente ou explicitamente a sua antítese, né, gerando uma nova síntese. Então, quando se fala em dialética, você está falando em algo que está em constante transformação, em constante mudança. Por isso que, ao afirmar um método com base no materialismo histórico dialético, com base na pedagogia histórico-crítica, né, pode soar, num primeiro instante, como algo antidialético. Não sei se está claro isso para vocês. Mas, assim, à medida que eu for apresentando os próximos slides, né, as próximas sessões, enfim, talvez isso fique mais nítido. Mas, quando se fala, né, a adoção do materialismo histórico dialético, da pedagogia histórico-crítica como abordagem metodológica, já saiba de antemão, né, de que não há uma linearidade na sequência metodológica, por exemplo, de uma sala de aula, de uma didática. Né? Eita, só um minuto, viu? Que descarregou o computador aqui. Já já eu volto. Que ódio! Estava demorando para cair do telefone do computador hoje. Obrigado por ter esperado. Eu vou reintroduzir a apresentação. Pronto. Dá para perceber agora a apresentação, correto?
Obrigado pelo feedback. Então, essa questão da dialética, né, do movimento processual, em constante transformação, em mudança. Por isso, repito, que falar numa metodologia, usando a pedagogia histórico-crítica, pode soar no primeiro momento como antidialética. Mas a gente vai ver no decorrer dos próximos slides que não funciona bem assim, né, de forma linear. A outra preocupação que deve ser considerada quando se fala em método e pedagogia histórico-crítica é a questão da prática social. Como defende Saviani, a prática social é o que condiciona a própria teoria, e vice-versa. De forma mais geral, para o marxismo, não existe teoria sem prática, muito menos prática sem teoria. Esse tema da prática social, pensando única e exclusivamente no ambiente escolar, de ensino médio, que é o caso da filosofia, seria os conhecimentos que os alunos, né, adquiriram ao longo de sua vida, seja na educação formal, aquela da escola, seja na educação informal, né, aquela que ele incorpora, que ele aprende fora do âmbito escolar, né, que se dá na família, na igreja. Então, o estudante, o jovem, ele já carrega consigo, né, uma bagagem de conhecimento, né, não só de conhecimento, mas de experiências que devem ser consideradas quando se fala, né, em pedagogia histórico-crítica ou em um método, né, com base na pedagogia histórico-crítica. A gente vai ver isso com mais clareza nos próximos slides. Por isso que a prática social é crucial, né, é fundamental, é importante. Diferentemente das outras abordagens metodológicas, repito, abordagem histórica, temática e problemática, a aquisição de um determinado conteúdo escolar só tem sentido se partir da prática social e terminar nela. Ou seja, nós veremos adiante que a prática social é o começo e o fim da abordagem metodológica, né, com inspiração na pedagogia histórico-crítica. É o ponto de partida e o ponto de chegada. Por outro lado, né, a prática social não é um mistério, neutra, sem sentido para quem a realiza e onde se realiza. Para a pedagogia histórico-crítica, o ser humano só se emancipa da opressão do capital através de uma mudança radical da estrutura política e econômica. Isso é o caráter político, né, em linhas gerais, do marxismo, enquanto uma teoria, inclusive, teoria revolucionária, e da pedagogia histórico-crítica, que tem relação direta, por exemplo, com a praxis transformadora, emancipatória. Então, o jovem estudante exerce protagonismo diante dos conteúdos, né, que eles são transmitidos em sala de aula, adotando a postura crítica e política diante do ambiente que o circunda. Então, hoje está muito... É muito comum ouvirmos a seguinte expressão: o que é ensinado nas escolas, nas salas de aula, precisam dar sentido, ou precisam ter sentido para a vida dos estudantes. É muito comum ouvirmos isso, principalmente da reforma do ensino médio em diante. Em outros termos e com outras perspectivas, obviamente, mas o que a pedagogia histórico-crítica, enquanto concepção educacional, defende é justamente isso, né? Que o conteúdo que é ministrado e assimilado em sala de aula tenha sentido para a vida do estudante. Mas não só um sentido, não só um simples sentido, mas que ele adote, diante desse conteúdo, uma postura crítica e política no ambiente do qual ele está inserido, né? Então, deve-se pensar a metodologia do ensino sob a ótica da pedagogia histórico-crítica como algo em constante transformação, estando ela condicionada a fatores históricos.
E aí volta o debate que eu mencionei agora há pouco, né, da dialética enquanto um processo, né, que é um processo histórico, em constante mutação. Constituir, então, uma metodologia inspirada na pedagogia histórico-crítica significa estabelecer algo provisório, transitório, que passe constantemente pelo crivo da crítica e não perca a perspectiva da prática social, que é outra questão também, né? O professor de filosofia, ou professora de filosofia que, por exemplo, venha adotar essa metodologia enquanto prática, né, para ensinar a filosofia, ele também deve compreender, né, que cada turma é uma turma, né, cada semestre letivo, ou cada ano letivo é um semestre letivo, é um ano letivo, tem suas particularidades, né, que mesmo adotando essa pedagogia histórico-crítica como abordagem metodológica para ensinar filosofia, né, isso não significa que todas as experiências, né, serão iguais, né, as experiências, repito, em sala de aula, no ambiente escolar. Né. Por quê? Porque a própria concepção da pedagogia histórico-crítica a concebe como algo provisório, transitório, em constante mudança, transformação, em autocrítica, é um movimento de autocrítica, inclusive. Sem perder de vista, obviamente, essa perspectiva da prática social. Até porque a crítica e a autocrítica é um dos pilares, né, do materialismo histórico dialético. Então, o professor de filosofia ou a professora de filosofia, ele precisa, né, também estar revisando constantemente o seu próprio ato de ensinar, né, em sala de aula, refletindo sobre ele. Por outro lado, né, já que a pedagogia histórico-crítica tem esse caráter contextualizante, digamos, né, contextual, transitório, né, então, adequar a pedagogia histórico-crítica ao ensino de filosofia precisa, né, considerar o atual estágio do desenvolvimento do ensino da filosofia no país, né, no caso, no Brasil, já que estamos falando e olhando a realidade nacional. O professor Geraldo Balduino Orne, né, tem um texto que eu gosto de utilizar nas minhas aulas, que, de forma sumária, né, ele faz um trajeto da história, relata, melhor dizendo, o trajeto histórico do ensino de filosofia no Brasil. E ele conclui, né, da seguinte forma: o resgate histórico da trajetória do ensino de filosofia mostra que a disciplina necessita ainda conquistar seu espaço, tanto no campo político-institucional, como no plano de sua efetivação no currículo, ao lado das demais disciplinas. Isso implica dizer que o percurso histórico da filosofia no país, mais precisamente do seu ensino, foi marcado por uma trajetória irregular, no que se refere à sua obrigatoriedade no currículo oficial. Nós estamos passando por esse momento, né, nesse momento, melhor dizendo, onde a filosofia não tem um lugar cativo, digamos assim, no currículo oficial, considerando a base nacional comum curricular. Embora as informações que eu tenho coletado é que em alguns estados a filosofia é mantida, que é o caso de Sergipe, por exemplo. Mas não é o que predomina na maioria dos estados. De qualquer forma, não temos exemplo de português e matemática uma obrigatoriedade nacional. Ou seja, está condicionado aos aspectos estaduais e regionais. A presença obrigatória da filosofia. O que é ruim, me parece. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, né?
quando for pensar a pedagogia histórico-crítica como abordagem metodológica para ensinar filosofia, precisa também considerar o contexto histórico. Ou como vão dizer alguns amigos marxistas, né, precisa considerar a conjuntura da época. Por quê? Porque a filosofia, historicamente, o seu ensino, melhor dizendo, ela sempre teve esse caráter irregular nos currículos oficiais, como é o momento de agora. Até aqui, tranquilo, senhoras e senhores? Sim, senhor. Obrigado, senhor. Eu peço desculpas, que acho que hoje eu estou um pouco mais rápido do que os outros dias, mas eu vou abrir, no final, um momento para perguntas. Porque a minha ideia, inclusive, é disponibilizar esse vídeo depois. Eu vou ver como é que eu faço isso. Se é possível, inclusive. Porque, como eu disse há pouco, né, ainda é um material que está muito, muito fechado, né, precisa ser socializado, né, compartilhado com outras pessoas, para outras pessoas. Mas vamos lá. Então, são 5 os momentos metodológicos estabelecidos pela pedagogia histórico-crítica. A prática social, né, que eu já comentei inicialmente, né, o que é que significa, o que é que ela é, enfim. A problematização, a instrumentalização, a catarse e, por fim, a prática social. Cada etapa dessa, a gente vai ver nos próximos slides. Etapas não, momentos, é o termo correto. Tem suas particularidades. Mas, como eu disse também, né, há pouco, que necessariamente não precisa seguir esses 5 passos, ou esses 5 momentos, de forma linear. Possa ser que o grau, né, da turma de amadurecimento, de desenvolvimento cognitivo, de assimilação de conteúdos, de capacidade reflexiva, etc., 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 seja de tal modo, né, avançado, sei lá, né, ou amadurecido, que momentos desses podem ser queimados, digamos, podem ser pulados, podem ser fundidos, né? Por isso que eu mencionei, né, em um momento da exposição, que, embora parecesse antidialético, né, falar em método com base no materialismo histórico-dialético ou na pedagogia histórico-crítica, mas essa possibilidade, né, de você pular etapas, pular momentos, queimar momentos, unir momentos, com base nesses 5 momentos descritos agora, né, conduz a pedagogia histórico-crítica ao seu caráter dialético, do ponto de vista metodológico. Né? Então, preserva, melhor dizendo, esse seu caráter dialético. Por quê? Porque tem esses condicionantes, né, que eu acabei de mencionar. O desenvolvimento cognitivo dos estudantes, a assimilação dos conteúdos, né, que serão ministrados, transmitidos, a própria prática social que cada um traz consigo, a prática social da turma, enfim, diversos condicionantes, que só o momento é que vai dizer. O momento, diga-se passagem, da sua implementação em sala de aula. Então, são esses os momentos, né? Prática social, problematização, instrumentalização, catarse e prática social. Cada etapa dessa, como eu disse, né, traz consigo peculiaridades que devem ser consideradas. Então, ao adotar, digamos assim, essa abordagem metodológica para ensinar a filosofia, é necessário ao professor, à professora, conhecer o que representa cada momento desse, para, a partir do cotidiano da sala de aula, né, ver se cabe ou não a aplicação de cada momento desse.
seguindo, digamos assim, essa sequência ou não. Então, o primeiro momento, né, como a gente já viu, que é a prática social, revela a experiência e o conhecimento que o estudante obteve nos seus anos de vida, seja nas relações sociais ou na escola. Isso eu já comentei, né, então acho que espero que tenha ficado nítido isso para vocês. Né? O importante, nesse primeiro momento, é a consideração da experiência do aluno. O aluno já tem consigo, ainda mais no ensino médio, experiências de vida, né? Em níveis, né, diferentes, obviamente. Você vai ter uma turma com 30, 40 alunos, mas eles, cada um traz do seu jeito a própria experiência. O segundo momento, que é a problematização, tem como objetivo indagar, questionar, diagnosticar o problema originário, que será debatido em sala de aula. Então, o papel do professor entre essa prática social inicial e a problematização é identificar, né, algo que seja comum aos estudantes, né, ou problemas que sejam comuns aos estudantes. Podem ser problemas de ordem ética, problemas de ordem estética, epistemológica, né, lógica, metafísica, enfim, problemas das mais diversas, com as mais diversas naturezas. Cabe, portanto, ao professor, então, identificar. E ao identificar o problema, que pode ser, repito, qualquer um, de qualquer ordem, de qualquer natureza, de qualquer grau, problematizar em cima dele. E, obviamente, debatendo com os alunos, né, de forma dialógica. E isso, né, meus amigos, minhas amigas, a filosofia nos ajuda, né? Por quê? Porque ela própria traz consigo questões que mobilizam a humanidade desde seus primórdios. Que questões são essas? O que problemas são esses? O que é, para quê, como é, etc. O que é a vida, entendeu? Para que vivemos, e por aí vai. A atitude filosófica de questionar converte-se em alicerce fundamental da problematização em sala de aula. Tem um texto, não sei se vocês lembram, do Franklin Leopoldo, né, que eu gosto também dele, de trabalhar ele. E o Franklin Leopoldo e Silva, em um determinado momento do seu texto, da sua argumentação, apresenta que um dos traços peculiares dos jovens é justamente esse, a capacidade de perguntar, de indagar, de questionar, que é tudo que a filosofia requer. Né? Para o seu exercício. Né? Após esses dois momentos, né, a prática social e a problematização, aí tem o terceiro. O docente realiza o que é denominado de instrumentalização. Adotando o material didático mais apropriado para o momento, a gente vai falar já já do material didático, ele seleciona filósofos ou filósofas que refletiram sobre os problemas selecionados pela turma, ou o problema selecionado pela turma. Essa parte aqui cabe exclusivamente ao docente, à docente, a exposição, digamos assim, ou a socialização, né, dos conhecimentos sistematizados ao longo da história. Conhecimentos esses que devem estar condicionados aos problemas ou ao problema que foi selecionado pela turma. Então, se num grupo de jovens, sala de aula, sei lá, com seus 20, 30, 40 alunos, a partir dessa relação, né, dialógica exercida na problematização, decidir que querem discutir o amor. Então, cabe ao professor
dentro do seu arsenal de informações, do seu conhecimento técnico especializado, buscar na história da filosofia, por exemplo, né, autores, né, filósofos, que debateram, refletiram sobre amor. Então, você vai ter Platão, né, quem mais? Bauman, embora seja da sociologia, mas pode nos ajudar nessa questão, entre outros. Também, professor. Quem? Arendt. Arendt refletiu sobre amor na sua dissertação de doutorado. Ótimo, eu Aliás, não sabia. refletia sobre o amor em Santo Agostinho. No caso, o filósofo seria o Santo Agostinho. Pronto, isso para mim é novidade, obrigado. Né? Santo Agostinho, Hannah Arendt, enfim. É só para dar um exemplo, para vocês visualizarem, né? Como é que poderia acontecer esse processo de instrumentalização. Que, grosso modo, é a transmissão do conhecimento. Até porque, assim, né, quando você tem a prática social como um momento inicial da abordagem da pedagogia histórico-crítica, então você precisa conduzir, né, o estudante, a estudante, do que geralmente é chamado de senso comum para o conhecimento erudito, né, sistematizado, conhecimento científico, conhecimento filosófico, no nosso caso. Né, para não ficar ali só na discussão pela discussão, como geralmente acontece, né, quando o professor, por exemplo, que leciona filosofia, não tem a formação devida. Né? Então, vai discutir o amor sem requerer, digamos assim, o suporte dos filósofos. Então, corre esse risco, né, de você utilizar a prática social, a experiência dos estudantes, a problematização em torno de um tema, ou determinados temas, e ficar ali, né? Não dá o passo adiante. Até porque, né, a função da escola, né, a escola como um legado da Idade Moderna, a escola como um legado da modernidade, né, a escola existe justamente para isso, né, para garantir que todos e todas tenham acesso a esse conhecimento sistematizado, erudito, científico. Foi para isso que ela foi criada. Que é a herança, digamos assim, de uma citação famosa de Comênios. Ensinar tudo a todos. Nesse sentido, né, então, a história da filosofia é rica em situações que podem balizar as questões da atualidade. A instrumentalização permite que os filhos da classe trabalhadora tenham acesso à cultura erudita, sistematizada. Que é o que acontece hoje, né? Pelo menos na educação básica, quando você tem praticamente o ensino fundamental universalizado, a maioria das matrículas se encontram em escolas públicas, o ensino médio caminha para sua universalização, também onde a maioria das matrículas se encontram em escolas públicas. E agora o desafio é universalizar a educação infantil, o ensino infantil, a creche e a pré-escola, que também, mesmo sem a universalização, né, porque tem muita deficiência ainda, mas mesmo assim a maioria das matrículas também estão em escolas públicas, ou em creches públicas. O quarto momento, né, é a catarse, que é o quarto momento metodológico da pedagogia histórico-crítica. É o instante mais íntimo do estudante com conhecimento sistematizado. É quando, por exemplo, ele reflete sobre sua prática social à luz do conteúdo filosófico. O termo catarse é uma herança na pedagogia histórico-crítica de Gramsci. Gramsci é que utiliza esse termo, né, e implica a adoção desse termo nas questões educacionais. Como diz a própria lâmina, né, o próprio slide, é o momento mais íntimo do estudante, com um conhecimento sistematizado. É onde, por exemplo,
o estudante vai refletir ou fazer um exercício interno, né, um exercício mental, né, de reflexão, um exercício crítico, inclusive, do que ele aprendeu, né, de conteúdo filosófico, com aquilo que ele adquiriu ao longo da sua vida e trouxe para o ambiente escolar, para o ambiente da sala de aula, como prática social. É o confronto, digamos assim, dialeticamente falando, entre o senso comum e o conhecimento epistemológico, né? Que desse conflito, digamos assim, né, vai surgir a síntese, né, que vai ser uma nova leitura, digamos assim, que esse estudante e essa estudante terão sobre o tema que está sendo discutido em sala de aula. No exemplo que eu usei, né, aqui na nossa exposição, o tema do amor. E que essa síntese, digamos, que vai sair, né, desse movimento, né, promovido pela catarse, é uma síntese individual. Por quê? Porque a reflexão, o exercício espiritual que cada estudante desenvolve é privado, é íntimo, é interno. Tá tranquilo isso aqui da catarse? Senhoras e senhores. Ok, então. Obrigado, prof. Perde? O que foi, Charles? Ah, perfeito. Tá, ok. Você falou perde. Mesaros é marxista, né, Henrique? Talvez seja por isso. Mas vamos lá. Então, a relação do estudante e o conhecimento podem conduzir a prática social a uma mudança qualitativa. O saber erudito sistematizado serve como uma espécie de antítese do senso comum. É o que eu acabei de mencionar, né? Senso comum versus conhecimento científico, erudito. Aqui, meus colegas, é muito platônico nesse sentido, né? Aquele mundo das ideias e o mundo sensível, né? Da elevação. Não, por acaso, o método platônico é um método dialético, mas não é essa dialética hegeliana marxista, né? Da luta dos contrários, que gerará uma síntese. Por fim, a prática social é o último momento metodológico. Após a antítese, realizada na prática social, entre aspas, inicial, a final, entre aspas, pode ser compreendida como síntese, dialeticamente falando, de toda a ação educativa. Então, quando eu disse, né, dos momentos, dos 5 momentos, prática social, problematização, instrumentalização, catarse e prática social, nessa última etapa, né, nesse último momento metodológico, o estudante já realizou, promoveu, né, um movimento catártico, né, onde ele considerou a sua prática inicial, a sua prática social inicial, né, e a instrumentalização. E a prática desse o resultado, digamos assim, dessa luta, né, desse conflito, né, entre o senso comum e o conhecimento sistematizado, né, vai ter uma ressignificação, digamos assim, vai dar, melhor dizendo, uma ressignificação à prática social do estudante e da estudante. Até porque, né, o que é estudado em sala de aula, segundo a pedagogia histórico-crítica, precisa repercutir na vida prática do estudante, né? Dar um sentido a ele, né? E dando sentido nos termos do materialismo histórico dialético, né? Sentido político, prático, transformador, emancipatório.
diante da sociedade capitalista. Para terminar essa parte da metodologia, só uma pequena observação, que eu já mencionei, na verdade. Né? Esses momentos, esses 5 momentos, podem seguir esta ordem linear, mas também podem não seguir. Um ou mais momentos podem ser excluídos, fundidos, dependendo do contexto que são aplicados. Que é compreender, que é justamente a compreensão dessa pequena observação, né, que se preserva o caráter dialético da pedagogia histórico-crítica como abordagem metodológica. E não, como aparentemente poderia transparecer, se respeitasse a sequência lógica, a sequência linear, né, dos 5 momentos. Pode ser que aconteça, mas não é uma condição necessária que aconteça. Por quê? Por causa dessa característica dialética, né, processual, circunstancial, contextual, que a pedagogia histórico-crítica tem. Até aqui, tranquilo? Deu para... Porque agora serão elementos mais práticos. Né? Eu procurei, assim, nessas 2 partes, né, dos resultados, dimensionar o que significa a concepção da pedagogia histórico-crítica, a sua implicação para o ensino da filosofia como abordagem metodológica e, ao expor, né, a abordagem metodológica, caracterizar os momentos que a compõem. No contexto, obviamente, repito, do materialismo histórico dialético. O que significa isso? Bom, então seguimos. Adiante. Dito isso, o que deve ser ensinado? Na questão dos conteúdos. À primeira vista, recorre-se aos textos clássicos da filosofia e aos 2.500 anos de história da filosofia. Isso se considerarmos a tradição grega, né, a tradição ocidental como referência. Entretanto, existe uma legislação federal, estadual, que normatiza a seleção dos conteúdos de filosofia que devem ser lecionados no ambiente escolar. Agora mesmo, está sendo objeto de discussão no âmbito do Ministério da Educação, o Plano Nacional do Livro Didático, que, a depender dos textos que serão aprovados, né, comporão, digamos assim, essa normatização seletiva, né, dos textos, dos conteúdos de filosofia que serão trabalhados nos próximos anos. A outra questão, também referente ao conteúdo, que precisa ser destacada, né? Além dessa tradição de 2.500 anos de história da filosofia ocidental, que é algo que está germinando na comunidade filosófica brasileira, diga-se de passagem, né? Com o intuito de constituir uma filosofia brasileira descolonizada. Alguns instrumentos legais e políticos estão sendo adotados para a constituição de um pensamento filosófico nacional. A título de sugestão, né, para exemplificar essa questão dos instrumentos legais e políticos, eu cito a Lei 10.639, que fala da educação étnico-racial, e por conta dessa legislação, há um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras no Brasil, estudando, produzindo material, pensando, né, enfim, catalogando informações, convertendo essas informações em materiais didáticos relacionados à filosofia africana. Só para dar um exemplo concreto, né? E isso é algo, e essa discussão, embora a Lei 10.639 já exista há um certo tempo, né? Mas no âmbito da filosofia, do ensino da filosofia, né, isso tem sido, digamos assim,
exaurido de forma mais atual, né? Discutido mais recentemente, melhor dizendo. Soma-se o debate em torno de questões de gênero, étnico-raciais, bioéticos, constituindo uma possibilidade nova para a seleção dos conteúdos que serão ministrados em sala de aula, que é o que está por vir, né? Está, repito, germinando. Questão da antropofagia, da filosofia dos índios, dos ameríndios, como alguns denominam, e temas contemporâneos, né? Eu já falei da questão étnico-racial, mas a questão de gênero, das filósofas, né, também que tem desenvolvido, né, tem sido desenvolvido no Brasil com muita força nos últimos anos, né? A catalogação de filósofas, né, de pensamentos das filósofas, a inserção delas na história da filosofia, né, a transposição, digamos assim, dessas filósofas para o ambiente escolar, da sala de aula, a produção de material didático, o tema da bioética, né, cada vez mais presente nos nossos dias, da ética prática relacionada ao direito dos animais, enfim, uma série de elementos contemporâneos, né, atuais, né, que ainda não apareceram, digamos assim, com a relevância merecida, né, na história da filosofia, nesses 2.500 anos, né, mas que tem suscitado, repito, muitas pesquisas e tem mobilizado muitas pessoas, né, em torno dessas pesquisas, e principalmente, no nosso caso, que trabalha com ensino de filosofia, né, convertendo essas pesquisas em artefatos educacionais, né, em material didático, em aulas, em exposições, em vídeos, enfim. O tema do recurso didático também é relevante, não só do conteúdo. Sabe-se que a tradição brasileira aponta para o uso de manuais como material didático principal. É o manual que eu falo aqui, não é apenas o livro didático, né? O Programa Nacional do Livro Didático no Brasil existe há 80 anos, é um dos maiores do mundo, inclusive, mas mesmo antes do Programa Nacional do Livro Didático, né, se você pegar a história da filosofia e do seu ensino no Brasil, né, ainda no período colonial e no período imperial, né, o que predominava na transmissão de conteúdos filosóficos era a adoção de manuais. Então, isso é muito forte na história da filosofia brasileira, ou no Brasil, né? Entretanto, por mais que o livro didático destaque fragmentos de textos filosóficos, estou falando do livro didático atual, né, do PNLD atual, que é de 2018, que é o que ainda está em vigor, a adoção dos clássicos da história da filosofia torna-se importante, né? Eu já mencionei isso hoje, né, que ao problematizar e ao instrumentalizar, né, os momentos, né, denominados de problematização, e principalmente instrumentalização, deve-se recorrer à história da filosofia, mas a história da filosofia também, né, vocês devem ter percebido, lembrado, inclusive, né, que ela faz parte também das outras abordagens metodológicas, né, da histórica, da temática e da problemática. Cada um do seu jeito, né, a apropriação dessa história da filosofia se dá de formas distintas, em cada abordagem metodológica, mas ela é importante e deve ser considerada na hora de selecionar o material didático, né, a ser empregado, utilizado em sala de aula. Entretanto, né, a adoção de manuais de filosofia ou dos próprios textos dos filósofos e filósofas não impede o uso de outros recursos. Por exemplo, filmes, quadros, peça teatral, meios digitais, gravuras, charges, jornais, revistas, romances, literatura de cordel, etc. O que vai condicionar a adoção desses recursos didáticos, além da qualidade deles, né, é o contexto. É o contexto da sala de aula. Eu, por exemplo, há alguns anos, eu tive acesso a um material extraordinário, né,
que converteu a história da filosofia em literatura de cordel. Você pode trabalhar isso em zonas sertanejas, aqui do semiárido nordestino, por exemplo. A adoção de filmes, né, e ainda mais agora, que você tem um setor da filosofia que defende a imagem, né, como possibilidade de conceito, o caráter conceitual da imagem, né, então, os filmes, os quadros, os livros, né, de literatura, os romances, enfim. Né? Então, as possibilidades mais diversas devem ser consideradas na seleção de recursos didáticos. Repito, essa seleção, né, deve condicionar, deve estar condicionada, deve considerar, né, o contexto do qual o professor ou a professora de filosofia está inserido, né, ou seja, o ambiente, né, da escola e da sala de aula. Né. Não adianta pedir para assistir, por exemplo, uma série com caráter filosófico no Netflix, né, se os alunos não têm acesso ao Netflix, à internet, enfim. Só porque é bonito, vou usar filme em sala de aula. Quadro, né, se não tem acesso aos quadros, não tem museu, enfim. O professor, né, a professora, vai exercer um papel de mediação, a mediação entre o texto filosófico, no intuito de promover a instrumentalização, além de criar as condições necessárias para que o estudante realize a catarse. Então, no momento, né, denominado problematização, todos, né, estudantes e professores, né, ou o professor ou a professora, realizam, né, digamos assim, de forma dialógica, né, o ato de discutir, de dialogar, identifica o problema ou os problemas a serem enfrentados, mas, no momento da instrumentalização e da catarse, o professor, né, ou a professora exerce um papel destacado, digamos assim, né, como mediação, ou como mediador ou mediadora. E não como o centro gravitacional, digamos assim, da sala de aula, né, ou da relação ensino-aprendizagem. Mas é um trabalho de mediação. Nesse sentido, então, o papel do professor, da professora em sala de aula, tem que exercer um papel fundamental. Saviani, né, identifica que o docente ou a docente viabiliza a transmissão e assimilação do conteúdo através de sua relação com o estudante em sala de aula. A transmissão é a instrumentalização e a assimilação, né, tem um pouquinho na instrumentalização, mas principalmente no movimento, no movimento, né, da catarse. Então, a tarefa do professor ou da professora é viabilizar o processo didático-pedagógico, ou seja, efetivar a relação ensino-aprendizagem, que é outra questão também. Né? Esse talvez seja um dos temas mais delicados, né, quando se fala em pedagogia, quando se fala em educação. Porque, geralmente, tratam o ensino e a aprendizagem como um binômio. Embora cada um tenha características, né, peculiares, né, o professor ensina e o estudante aprende, mas a tarefa do professor ou da professora, na pedagogia histórico-crítica, é estabelecer mecanismos didáticos, metodológicos, procedimentais, e aí a importância, né, dos recursos didáticos, dos textos, né, selecionados, etc. e tal. Né? A própria dinâmica, né, desenvolvida em sala de aula, mas o professor teria a tarefa não só de garantir o ensino, ou de exercer o ensino, mas de estabelecer mecanismos para que o estudante ou a estudante aprenda. Né? E não apenas chegar na sala de aula e transmitir conhecimento.
Então, tem uma tarefa política, né, que é requerida por parte do professor. Esse compromisso dele com a aprendizagem, né, dos estudantes. E o último tema a ser observado, eu já estou finalizando, né, para abrir para as perguntas, para as questões, é o tema da avaliação. Sabe-se que a produção de textos, os exercícios orais e a realização de trabalhos acadêmicos, muito deles envolvendo atividades de pesquisa, compõem um arsenal avaliativo mais adotado nas aulas de filosofia, né? Isso é comprovação, né, por pesquisas, né? A produção de texto é uma prova dissertativa, geralmente. Então, são as avaliações mais comuns, né, adotadas no ensino de filosofia no Brasil, atualmente. O que precisa ser considerado é que a avaliação não é um fim em si mesmo, muito menos o processo final, ou muito menos o ponto final do processo educativo, que é outra questão também, né? Se fala ensino, aprendizagem, para ser aferida pela avaliação. Pronto. Não, é muito comum ter concepções pedagógicas que entendem a avaliação como ponto final, né? E, em última instância, para retroalimentar o planejamento, né? Ah, a turma foi boa na avaliação, então é um sinal que aprendeu. A nota da turma foi ruim, então é um sinal que não aprendeu. Então, vamos replanejar o que foi concebido no início do ano letivo, por exemplo. Geralmente funciona assim. Ou, como acontece nas avaliações em larga escala, quando elas condicionam a dinâmica de uma escola, de uma sala de aula. Não, vamos treinar os alunos para eles responderem a prova do Enem, do SAEB, enfim. Ou seja, a prova é um fim em si mesma. No caso da pedagogia histórico-crítica, a avaliação deve ser encarada como um instrumento para medir o desenvolvimento do estudante, nos momentos, né, citados, de forma específica, e sua interação com o meio social. Por quê? Porque tem a questão da prática social, tanto a inicial como a final, levando em consideração os momentos metodológicos da pedagogia histórico-crítica. Então, a avaliação, né, no caso da pedagogia histórico-crítica, é uma avaliação processual, que precisa considerar cada momento promovido em sala de aula e defendido pela abordagem, né, em questão. Mas não ficar restrita apenas ao ambiente da sala de aula, mas principalmente, fundamentalmente, medir o desenvolvimento do estudante e sua interação com o meio social. Então, vamos falar do amor, né, que foi o exemplo citado. A discussão do amor pode propiciar, no segundo momento, na segunda ocasião, a discussão em torno da empatia. E pode se identificar uma turma, né, que há estudantes mais ou menos empáticos, digamos assim, simpáticos. Como seria uma avaliação, né, que haja interação entre o conteúdo aprendido, a instrumentalização e a interação social? É identificar se aquele aluno que não tem empatia, se ao final do processo ensino-aprendizagem, né, a avaliação identificar que ele se tornou um sujeito simpático, né, que respeita o próximo, que ama o próximo, que gosta do próximo, independentemente das características do próximo. Então, se a avaliação identificar isso, essa alteração qualitativa, né, na vida do estudante, está realizado o processo avaliativo. Até porque esses valores, né, do amor ao próximo, do amor, da empatia, são valores requeridos pela sociedade, né? Então, cabe à escola discutir, trabalhar,
né, problematizar em torno desses temas, né? O que não acontece muito nos dias atuais, me parece, né? Porque, no caso do ensino médio, há uma certa predominância do treinamento para o Enem. E vários fatores pressionam para que isso aconteça, né? Desde os pais que dizem, meu filho precisa estar estudando para passar no vestibular, até os próprios estudantes. Quando perguntam, cai no Enem? Até aqui, tranquilo, essas questões pertinentes ao conteúdo, aos recursos didáticos, ao papel do professor e à avaliação. Ok. Obrigado pelo feedback. Então, para concluir, e já eu abro para vocês falar. Procurei constituir uma abordagem metodológica para o ensino da filosofia. Foi isso que eu procurei desenvolver, né? Aqui aparece de forma sumária, mas o relatório do estágio, né, que espero ser convertido em livro o mais breve possível, vai aparecer isso. Para tanto, adotei a pedagogia histórico-crítica como referencial teórico. A relação entre teoria e prática é permeada de percalços e situações que escapam àquilo que é planejado, até por conta do dinamismo da realidade social. O legado marxista existente na pedagogia histórico-crítica admite que a prática social é o critério da verdade. É a praxis, no sentido marxista do termo, que deve orientar esta metodologia. A praxis, no sentido marxista do termo, é a praxis transformadora, revolucionária, emancipatória, transformadora, que retira, ou que procura retirar os indivíduos, principalmente os oprimidos, da sua condição de opressão. E, por fim, mesmo, né, uma frase famosíssima de Marx e Engels, que aparece nas teses sobre Feuerbach, que, na verdade, é uma convocatória que eles fazem aos filósofos e filósofas, quando dizem: os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão agora é transformá-lo. Essa frase, né, simboliza bem, né, no meu modo de entender, como a filosofia marxista, né, como o materialismo histórico dialético, encara a questão da praxis. Não só a questão da praxis, mas também a sua relação com a filosofia. E isso, né, acho que vocês, né, devem ter percebido, caso não tenham tido conhecimento dessa frase anteriormente, né, isso por si só já difere de muitas concepções filosóficas existentes ao longo da história. Bom, finalizo a exposição e abro aí para perguntas, considerações, questionamentos, enfim. Obrigado. Está aberto a palavra. Acho que vocês foram embora, me deixaram aqui sozinho. Deixa eu abrir o chat aqui. Obrigado, Doramas. Diga lá, Daniel. Fazer uma pergunta aqui, já que o senhor trabalha no âmbito educacional, e o seu conhecimento nessa área
conhecimento filosófico, né, de como ensinar uma didática para a filosofia, a minha dúvida é a seguinte: tendo em vista que, vamos tomar exemplo, por exemplo, de Paulo Freire. Paulo Freire, ele trabalha na sua pedagogia, a pedagogia do oprimido, a pedagogia que Paulo Freire professa, que ele ensina, que ele traz na sua obra, se eu não me engano, na sua maior parte usa essa metodologia de ensino, né, do materialismo histórico dialético, que é uma perspectiva de transformação, né, da sociedade. A minha pergunta é a seguinte: por que o mainstream, por exemplo, a linha principal de ensino de filosofia, essa perspectiva educacional não é a principal forma de se ensinar filosofia? Pelo menos a impressão que tenho, né? Eu vou responder com uma sugestão para você, Daniel. Você já tem um ótimo problema para o seu doutorado. Ah, que bom. É um Não, problema estou mesmo, falando né? sério. Não Porque eu também. O que tem sido muito comum, pelo menos por parte de agentes do governo, é que o curso de filosofia, sociologia e com menor intensidade de história, né, são cursos doutrinadores, né, que existem para fazer doutrinamento marxista. Né, e pelo menos o que se tem de pesquisa, né, pelo menos constatação de dados, a Ampof chegou inclusive a fazer um estudo nesse sentido, prova o contrário, né? Prova que pela importância que Marx tem para a história da filosofia, ele é pouco estudado no Brasil. Então, repito, é um bom problema para sua tese de doutorado. É justamente isso, porque a gente tem, né, essa celeuma toda aí, desse pessoal da extrema-direita, dizendo que a filosofia é doutrinadora. Você, em um curso de filosofia, você vê muito pouco Marx, né? Aliás, quase não vê Marx. Quase não vê Marx. Exatamente. As teorias e as filosofias de orientação liberal são a maioria das discussões feitas em filosofia, né, no Departamento de Filosofia Brasil afora. Bom. Pois é, eu queria saber de onde é que eles tiraram isso, e a filosofia doutrina para o marxismo. A filosofia é muito mais amiga deles do que do marxismo, né? Volto a repetir, é um bom objeto para sua tese de doutorado. Uma sugestão. Vou começar a pensar nisso. Mas vamos lá, quem mais? Ainda mais hoje que eu não estou vendo ninguém, só as fotos de vocês. Nem no último dia de aula eu vou ver o rosto de vocês. Que tristeza. Mas enfim. Deixa eu ver quem está aqui. Alexandre, Charles, Sidiclei, Daniel já falou, Dorames, Edilma, Fabrício, Henri, Isabela, Jailton, Catarina, Lucas, Luiz, Nilmária, Rony e Vitor. Você vai falar, Alexandre? Com Barba Nova? Não, só abrir a câmera mesmo, porque o senhor falou que estava solitário, aí eu abri. Obrigado por atender meu drama aqui. Está gravado, inclusive. Só porque você está com a barba nova agora e está todo estiloso aí. Muito bem. Né? Tenho que me mostrar, né? Para quando voltar às aulas aí, não ficar falando sozinho, né? O povo ter certeza que é você, né? Que não é outra pessoa, né? Eu tirei a minha, estava deixando crescer, mas acabei tirando. Deixar crescer a minha de novo. Nossa, tá muito bom. Mas vamos lá, quem mais? Dou-lhe uma. Olha, abri o microfone. Acho que nem ninguém. Boa noite a todos.
Rony, eu só peço que você se apresente, porque eu acho que aqui só Daniel que conhece você. Não, Nilmar e Luiz. Eu sou mestrando em filosofia pela UFES e Christian é meu orientador. Na questão que foi colocada por Daniel, né, a questão da doutrinação, eu achei assim interessante e fiquei me perguntando, né, também de que forma a filosofia poderia doutrinar, no caso, uma massa tão grande que é a população brasileira. Isso seria, digamos, impossível, porque há uma diversidade de pensamentos na filosofia que impediria isso, porque a filosofia, sendo um instrumento para libertar o pensamento, ela acaba dando várias possibilidades de pensar e de pensar diferente daquilo que já estava pensando. Então, nós temos correntes filosóficas de diversos tipos, né? Temos professores que têm várias linhas de pesquisa. Então, é um pouco contraditório esse discurso que a filosofia tende a doutrinar as pessoas, né? Mas acredito que o grande calcanhar de Aquiles está justamente nessa possibilidade da filosofia proporcionar uma reflexão e tirar as pessoas daquilo que é o óbvio, talvez no sentido de ser o senso comum. As pessoas acabam se acostumando com o senso comum e quando se depara com a filosofia, acaba verificando que o mundo não é tão somente aquilo que eles haviam pensado. Existem outras coisas por trás, né? Recordou aqui um pouco a Caverna de Platão, né, que lá na Apologia de Platão era apresentado alguns personagens que estavam dentro da Caverna de Platão, sendo que um sai e ao retornar e mostrar que não é que as coisas que existem não é somente aquilo que é transmitido pelas sombras, ele é morto. Então a filosofia tem um pouco disso, de mostrar, digamos assim, outras vertentes, né? Então, acredito que por isso seria inviável que ela pudesse doutrinar alguém, mas ao contrário, ela pode libertar as pessoas das amarras que às vezes são aprisionadas ao longo do tempo, da história e de modelos que é tido como verdadeiros. Então há um choque, né? Há uma frustração, digamos, uma frustração daqueles que estudam filosofia, porque eles vão se deparar com uma variedade de coisas, né? E em relação ao que o professor Christian colocou, eu vou fazer aqui um recorte da sua apresentação, que me chamou também a atenção, na última fala dele, né, que o aluno, a escola, vai ter que ampliar a sua visão de educação. Não adianta termos uma escola que valorize somente as coisas exteriores ou as finalidades que são normativas. Por exemplo, de preparar o aluno somente para o Enem, né? Quando isso acontece, a filosofia acaba deixando de ocupar assim o seu espaço e de trazer frutos, né? Porque ela não vai ter somente esse objetivo, e talvez esse seja o objetivo menor da filosofia, porque ela vai se importar muito mais, ou deveria se importar com outras questões, né? Como a formação do cidadão, a reflexão, a argumentação. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta a Christian, né? Se o sistema, as escolas, né, são direcionadas a pensar somente nessa parte sistemática de Enem, de provas assinadas ao Enem, porque isso demonstra
resultados para a sociedade, que aquela escola é boa, como eu sendo um professor de filosofia, ou os alunos que aqui estão, podendo ser um professor de filosofia, pode contribuir com a autenticidade da filosofia sem deixar os requisitos que são impostos pela necessidade da nossa sociedade, que é essas questões do Enem e de algumas provas que permeia a vida dos jovens e das pessoas que querem uma profissão. Então seria isso aí. Rony, eu acho que na sua pergunta já trouxe a resposta. A pressão, digamos assim, é muito grande, né? E acho que vocês que estudaram ensino médio nos últimos anos sabem mais do que eu, para que o ensino médio seja direcionado exclusivamente para as avaliações em larga escala. No caso, o Enem, né, do ensino médio. Entendeu? Então, não é fácil a situação. É isso. Tem mais alguém? Mais alguma pergunta? Então, podemos encerrar aqui a gravação. Não saiam. Eu preciso só comentar mais algo, uma coisa com vocês. Então, posso encerrar a questão da aula, o conteúdo, encerrar a gravação. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas, dou-lhe três.